Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez nos encontramos e louvamos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Maria da Guia Menezes, que está completando mais um ano de vida, parabéns, Maria da Guia. Melry Rodrigues, de Manaus, também completando mais um ano de vida. Antônia Almeida, também de Manaus, parabenizando Ana Neves, aí de Manaus, que está hoje aniversariando. Marta Batista Taula, de Itariri, São Paulo. Daniel José da Silva e Veneranda Evangelista são de Itajaí, Santa Catarina. Elza Fagundes é de Janauari, Iranduba, Manaus. Ela pede oração para todos os irmãos da igreja lá em Janauari. Também um alô especial para Janete e Eduardo Villa-Lobos, de Guaíba, Rio Grande do Sul. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos em tua presença. Te damos graças pela vida, pelos cuidados e por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a tua palavra. Que teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar o que a tua palavra nos ensina e vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, suas dificuldades, seus problemas, dê vitórias a cada um conforme a tua santa vontade. Pedimos também uma bênção especial para Maria da Guia Menezes, que está aniversariando, Melry Rodrigues, também aniversariando, Ana Neves, aniversariando hoje, e ainda pedimos uma bênção especial para os irmãos da igreja lá em Janauari, Iranduba, para que tu abençoes e fortaleça a fé de cada um. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, agradecidos. Amém. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir nos encontrarmos mais uma vez para darmos sequência ao estudo da semana. Estamos falando esta semana sobre espiritualismo exposto e este assunto você pode também estudar os capítulos 31 a 34 do livro Grande Conflito, que ali está falando claramente sobre este assunto de espiritualismo. E espiritualismo não é somente espiritismo, são várias correntes, né, que derivam deste nome espiritualismo, e tudo quem está por trás é Satanás para enganar as pessoas, levar ao engano. E um dos principais enganos de Satanás é fazer com que as pessoas creem que quando uma pessoa morre, ela sai dela um espírito e esse espírito vai para algum lugar, o céu, o inferno ou mesmo o purgatório, como já dissemos aqui para vocês e que vocês já ouviram falar sobre isso outras vezes. Mas apesar de ser um assunto polêmico, a Bíblia ela é clara em falar sobre o estado dos mortos, o que acontece quando a pessoa morre. Muitas pessoas, mesmo alguns que estão nos ouvindo, têm sofrido com esta questão de acreditar que alguém da família que morreu está em algum lugar sofrendo, ou que está em algum lugar vendo o sofrimento nosso aqui na terra. E isso não é verdade. Se você tem sofrido com esse pensamento, com essa crença de que a pessoa da família que morreu está em algum lugar, você precisa orar e pedir a Deus para que oriente na palavra dele, para que entenda que a pessoa que morreu está no pó da terra, está dormindo, aguardando a ressurreição. Porque já imaginaram se a pessoa que morreu da família, um pai, a mãe ou um filho, e está lá no céu, né? Foi para o céu e está vendo o nosso sofrimento aqui na terra, você acha que o seu filho, alguém da sua família que está lá, estaria feliz lá no céu vendo nós sofrermos aqui na terra? Isso não é verdade. Ou se a pessoa que morreu não havia aceitado a Jesus e pensamos então que ela morreu perdida e que está lá no inferno sofrendo, isso também é mentira, irmãos, não creia nisso. Tire da sua mente, peça a Deus que tire da sua mente, se você crê assim, que a pessoa que morreu está descansando, está dormindo, está no pó da terra. Ontem nós falamos aqui de versos bíblicos do Antigo Testamento que mostram que a pessoa que morre, ela está dormindo, ela está sepultada, aguardando a ressurreição, conforme nós lemos em Daniel 12, verso 2.
Agora hoje nós vamos citar alguns versículos do Novo Testamento e mais uma vez eu peço que, se for possível, anote os versos para que depois você leia na sua Bíblia. Qualquer versão que você ler, você vai ver que é o mesmo assunto que nós estamos falando aqui, porque as versões bíblicas, algumas trazem de forma diferente o que está escrito, mas o sentido é o mesmo. E quando nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, João, capítulo 11, e os versos 11 a 14, nos diz aqui a palavra de Deus. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Vejam, aqui Jesus falando com seus discípulos, que fossem até a casa de Maria e Marta para despertar Lázaro, porque ele havia adormecido. Jesus estava aqui falando do sono da morte. E os discípulos pensaram então: mas se ele está dormindo, ele vai melhorar, vai ficar bom, então não tem problema. Mas Jesus falou assim: não, Lázaro morreu. Então Jesus foi claro. Então a morte ela é comparada a um sono. É tanto que quando Lázaro foi ressuscitado, 4 dias já que estava sepultado, ele, quando saiu da sepultura, que Jesus falou para que ele saísse, viesse para fora, Lázaro não se lembrou de nada que aconteceu nesses 4 dias. Por quê? Porque o morto não sabe de nada. Vejam aqui, diz aqui em João capítulo 11, versos 21 a 25, nos diz assim: Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá, mesmo depois de morto. Então, aqui na Bíblia é clara em dizer que a Marta, irmã de Lázaro, ela cria na ressurreição e que Lázaro iria ressuscitar no último dia, quando Jesus voltasse. Mas Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus, ele veio para nos dar vida. E exatamente a vida sobre a questão da morte. Porque para muitos a morte é o fim. Para muitos a vida se resume apenas a esses anos que nós vivemos aqui na Terra. Mas não, nós fomos criados para viver eternamente. E a vida, ela vai continuar depois que Jesus voltar. Nós iremos ressuscitar. Nós, claro que não iremos ressuscitar com este mesmo corpo que nós temos hoje, porque nós vamos ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, um corpo sem deformidades. Nós vamos ressuscitar perfeitos, porque iremos então reinar com Cristo eternamente. E Jesus, ele virá para trazer à vida todos aqueles que dormem em Cristo e depois também para transformar aqueles que estão vivos, serem mudados em um piscar de olhos, de um corpo mortal para imortal, um corpo corruptível para incorruptível, e então juntos subiremos para nos encontrar com o Senhor nos ares, todos os que estavam vivos e foram transformados e os mortos em Cristo que ressuscitaram. Então esta é a mensagem que a palavra de Deus nos fala. Nós lemos aqui em 2 Timóteo capítulo 1, e no verso 10, o apóstolo Paulo escreveu: e agora ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas. Então aqui, Paulo falando que Cristo ele veio para vencer a morte. E Jesus venceu a morte quando ressuscitou ao 3º dia. Jesus, como nós falamos agora há pouco, em João capítulo 11, a partir do verso 21, ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Jesus é vida. E ele deu a sua vida, ele morreu por nós, mas ao 3º dia ele ressuscitou.
E então, através da ressurreição de Jesus, nós temos a certeza e a esperança da nossa ressurreição. Todos aqueles que passarem pela morte também ressuscitaremos para reinar com Cristo eternamente. Então aqui o apóstolo Paulo vem falando sobre a imortalidade, mas isso por quê? Porque Jesus venceu a morte e então nós ressuscitaremos para a imortalidade, para vivermos eternamente com Cristo e todos os salvos eternamente nos céus e depois aqui na nova terra. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54, o apóstolo Paulo também escreveu: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Aqui, Paulo então falando claramente a cada um de nós que nós seremos transformados na volta de Jesus, os mortos em Cristo irão ressuscitar, transformados também, e todos nós então teremos um corpo imortal e glorioso, assim como o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17, Paulo ele também diz aqui: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Vejam que palavras maravilhosas. Nós, ainda se estivermos vivos, quando Jesus voltar, seremos transformados, mas nós não iremos ser arrebatados antes que os mortos ressuscitem e todos então nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o arrebatamento que a Bíblia fala. É na volta de Jesus, quando os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos salvos serão transformados e todos subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Quando Jesus voltar, ele não vai pisar aqui nesta terra como ele fez quando nasceu. Ele estará nos ares e nós subiremos para encontrar com ele nos ares, nas nuvens. E o único que vai pisar na terra e falar que é o Cristo é Satanás. Ele vai andar na terra tentando enganar as pessoas. Então nós precisamos conhecer as verdades da palavra de Deus para não ser enganados. Se alguém disser assim: olha, Jesus está lá em tal lugar, isso não é verdade. Por quê? Porque ele não vai pisar na terra quando ele vier agora. Ele vai ficar nos ares e todo olho verá. E então os salvos serão arrebatados para encontrar com ele nos ares e ser levados para viver com ele e reinar nos céus durante 1000 anos. E depois dos 1000 anos, então, a cidade santa vai descer e os salvos e todos que estarão na cidade santa descerão. Os ímpios serão ressuscitados após o milênio, serão então eliminados com fogo e enxofre, juntamente com o diabo e seus anjos, e aqui será então estabelecida a nova terra e o novo céu. Nós precisamos, irmãos, buscar cada dia mais estudar a Bíblia com fervor, com dedicação, oração, não apenas ler superficialmente ou quem sabe apenas ouvir o que as outras pessoas falam. É claro que se você não souber ler, peça a alguém que leia ou ouça a gravação que nós temos aqui, falando dos versos bíblicos, e peça a alguém que saiba ler para você na Bíblia, para ver se realmente é assim. E aí nós vamos nos firmando cada vez mais na palavra de Deus. Então, claramente, a Bíblia nos diz aqui, no Novo Testamento, que a morte ela é considerada como um sono, e assim como Lázaro foi ressuscitado, despertado do sono, não se lembrou de nada que aconteceu durante aqueles 4 dias que ele esteve sepultado, assim também nós, quando ressuscitarmos, se passarmos pela morte, não saberemos nada do que aconteceu aqui na terra, porque estamos no esquecimento. E que nós possamos aceitar esta verdade da palavra de Deus e estar tranquilos com relação àqueles que dormem no pó da terra, que eles não sabem nada do que está acontecendo aqui. Somente na volta de Jesus é que serão ressuscitados. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia.
Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas ainda faço uma pergunta. Tem você sofrido pensando que alguém da sua família que morreu está em algum lugar sofrendo por não ter aceito a Jesus? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.